E se a morte não for exatamente o fim que a gente imagina? Hoje vamos bater um papo sobre uma perspectiva que, olha, transforma completamente a nossa ideia sobre o fim da vida. A gente vai ver que talvez não seja um ponto final, mas sim o começo de uma metamorfose incrível. Para começar nossa conversa, olha só que imagem forte, tirada do universo do artista de mangá Tezuka Osamu. Um cisne que simplesmente levanta voo do corpo de alguém que partiu. Essa cena já dá uma bela pista, né? A morte como uma libertação, uma transformação em algo totalmente novo. Então, essa imagem do cisne aponta para algo muito mais profundo. E se a nossa vida individual não for uma história isolada com começo, meio e fim? E se, na verdade, a gente for parte de algo muito, mas muito maior? Um grande ciclo de existência que simplesmente nunca para? Este quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, à esquerda, está a visão mais comum, a que a gente conhece. Nasce, vive, morre. Fim. Mas do outro lado, a coisa muda de figura. A morte não é um fim, é uma transição. Uma nova fase dentro de um ciclo contínuo que o texto chama de a grande vida. Tá, mas como é que a gente consegue entender melhor essa transição? Bom, a própria natureza dá uma mãozinha pra gente com uma analogia que é, olha, perfeita. A metamorfose. Vamos ver como a jornada de um inseto pode ser um espelho da nossa própria existência. A analogia é simples e se divide em 3 estágios. Primeiro, a larva. Essa seria a nossa vida aqui na Terra, sabe? Um tempo para acumular experiências, para absorver o mundo. Depois, vem a crisálida. Esse é o processo da morte, uma transformação super profunda e interna. E, por fim, a borboleta, que representa a alma finalmente livre, levantando voo para uma nova forma de existir. E esse ponto aqui é muito importante. A fase da crisálida, ou seja, o processo de morrer, não é uma coisa passiva, uma desistência. Pelo contrário, é um processo de preparação interna superativo. A forma antiga está sendo desconstruída para que algo totalmente novo e capaz de voar possa surgir. E é aí que essa analogia toda ganha uma força gigantesca, quando ela encontra uma experiência real, pessoal. A fonte que a gente analisou para hoje traz uma reflexão muito comovente sobre como essa perspectiva pode trazer conforto e um sentido novo para o luto. O autor do texto compartilha algo muito íntimo. Observando a esposa nos seus últimos dias, ele percebeu algo. Ele não a via mais como alguém que estava se apagando, mas sim como alguém que estava se preparando. Como uma crisálida, sabe? Reunindo forças internas para sua próxima jornada, para o seu voo. Puxa, essa perspectiva muda tudo, não é mesmo? O fim da vida deixa de ser visto como uma derrota e passa a ser a preparação para uma nova e bela aventura. Um processo cheio de propósito, a antessala de algo incrível que está por vir. Essa jornada pessoal da alma, tipo a da borboleta, acontece dentro de um ecossistema muito maior. Para descrever essa realidade universal, o texto usa 2 termos bem específicos em japonês. Vamos dar uma olhada neles. O primeiro termo é a grande vida. Pensa nela como se fosse um oceano eterno de existência. E cada um de nós, uma gota. Nossas almas são partes que integram esse ciclo gigante todo conectado. O segundo conceito, a alma perene, só reforça essa ideia. É o ensinamento de que a alma, justamente por ser parte da grande vida, nunca morre de verdade. Ela é mantida viva continuamente, só passando de uma fase para outra, de uma forma para outra. E aqui a gente amarra tudo. A alma é parte de um todo muito maior. A existência dela é um fluxo, não tem ponto final. A morte é só uma transição física, e a essência da pessoa continua ali, viva como parte dessa grande vida. E assim a gente termina com uma reflexão para levar para casa. Se a vida é o nosso tempo de larva, de acumular experiências, e a morte é a grande transformação, a crisálida, a pergunta que fica é: para qual voo a gente está se preparando? Em que tipo de borboleta cada um de nós está se tornando?